Olá pessoal, como eu prometi para vocês, hoje nós vamos falar sobre a troca de obstetras. Por quê? Porque assim, eu observo que muitas mães, né, costumam ficar só com um obstetra e às vezes tem a oportunidade de conhecer outros profissionais que podem ajudar, auxiliar ela nessa gravidez de alto risco. Então, como eu disse para vocês, eu fiz 3 trocas. 3 por quê? Porque foi necessário. Quando eu tive a minha última perda, eu resolvi que futuramente eu iria me preparar mais para poder ter esse próximo bebê. E então eu passei a ser acompanhada por uma obstetra do plano. Muito boa ela, né? Então ela ficou me acompanhando, só que eu ainda não estava disposta a tentar novamente. Então, o que aconteceu? Eu já sabia que eu tinha insuficiência, né? Tinha um laudo. E um dia, nessas consultas, eu comentei com ela, né? Ela disse que precisaria dar uma olhadinha no meu laudo para estar me dando um retorno sobre esse processo de cerclagem. Aí, então, eu resolvi, no final do ano de 2019, procurá-la. Isso em dezembro. Fui procurá-la. Levei a cartinha que eu tenho, né, de insuficiência, e lá, conversando com ela, falei, né, que estava pretendendo tentar uma nova gestação e que eu sabia que a gestação seria de risco. Mostrei o laudo e queria que ela me acompanhasse. Ela passou uns exames antes da gestação, né, para ver como é que eu estava. E nisso nós conversamos. Ela disse, falei, doutora, e quanto ao repouso? Porque quando eu passei pela perda, os médicos disseram que eu tinha que fazer um repouso para, se eu quisesse ter bebê. E ela disse para mim que não, você só precisa não botar muito esforço, não se abaixar e ficar sentada. Eu achei estranho, né? Porque as minhas pesquisas que eu fiz, alguns vídeos também do YouTube que eu vi, relatos de mães que fizeram repouso. Aí eu disse, não, doutora, mas os médicos disseram que eu tinha que ficar deitada, que eu não poderia trabalhar. Aí ela falou, não, eu coloco uma licença, faço uma orientação aonde você trabalha só para mudar a sua função. Eu achei estranho aquilo que ela estava falando para mim, porque não condizia com o que eu já tinha ouvido e também com as experiências que eu já tinha visto. Então eu não questionei mais, peguei os exames e fui para casa, resolvida fazer os exames. E dali eu já estava com o pensamento, não, preciso procurar outro profissional, porque essa profissional ela não está agindo de acordo com o que eu conheço, né? Isso aí eu desconheço. E eu jamais iria colocar uma terceira gestação em risco, porque eu já passei por esse processo 2 vezes. Então, uma mãe que passa por esse processo da perda, ela tem medo de perder novamente. Então, não adianta a pessoa falar uma coisa para você, se você acredita no que já foi aconselhado, no que você já viu de exemplos. Então, eu conversei com uma amiga minha
e pedi a ela referências, né, de alguns obstetras de uma maternidade aqui muito famosa. Aí eu resolvi, né, pedir essa ajuda. Ela me deu o contato de uma médica. Em janeiro, já com todos os exames, passou recesso, né, Natal, Réveillon. Em janeiro, já com todos os exames, eu marquei uma consulta para essa médica. E a médica me recebeu bem, falou que meus exames estavam todos bons, que não tinha nenhum problema. E perguntei a ela quanto ao repouso, né? Ela me falou que sim, nós vamos lhe colocar em repouso para você não passar por isso, esse sofrimento novamente. Me atendeu e disse assim: volte aqui quando você engravidar de novo. Então, quando eu engravidei, percebi que estava grávida, eu conversei com ela pelo Instagram, falando que já estava desconfiada que estava de 6 semanas. E ela falou que era para aguardar mais uns 15 dias para poder fazer a ultrassom. E assim eu fiz. Só que quando chegou o período de fazer a ultrassom, começou a pandemia, em março. Então, as clínicas todas pararam de fazer exames aqui. E eu fiquei sem saber, né? Sem comprovar a gestação realmente. Quando eu fiz 12 semanas, eu consegui fazer uma ultrassom. E levei a ela no consultório que ela atendia. Ela olhou e passou medicação para mim, né? Começar a tomar, sendo que ela já tinha passado antes, gente, o ácido fólico e o sulfato ferroso. E aí eu continuo, aí ela falou para mim que eu faria outros exames, só que esses exames nunca foram aprovados por conta da pandemia, porque não estavam autorizados as clínicas, né, fazer exames. E aí eu passei aí no consultório dela. Eu percebia ela muito ríspida, né, assim, muito séria. E das vezes que eu fui no consultório dela, ela não me examinou, não tirou minha pressão, mediu minha barriga, não mediu a barriga, não botou aquela maquininha, aquele aparelho para ouvir o coração do bebê. Eu achava estranho, né? Mas fui embora. O meu esposo, ele sempre falava assim: troca de médica, essa médica não tá dando certo. Troca de médica, eu não gostei dessa médica. E eu sempre pensava assim: não, vou tentar, né? Cada profissional tem o seu jeito de ser. Eu vou tentar continuar com ela. Só que ele tinha essa má impressão porque em uma dessas consultas ela nos deixou esperando para o atendimento mais ou menos 3 horas de atraso. A consulta era marcada para as 2 horas e eu fui atendida lá para as 5 e alguma coisa da tarde. Então ali já marcou aquela má impressão dele com ela, então sempre ele ficava pedindo para trocar. Aí passou um tempo, eu fui lá no consultório dela pra gente agendar a cerclagem, porque ela disse que só faria a cerclagem entre 14 e 16 semanas. E eu sei que tem profissionais que fazem de 12 a 16 semanas, mas ela disse que só poderia fazer de 14 a 16 semanas. Tudo bem, saí de lá animada, isso foi numa quinta-feira. Saí de lá animada, que a gente já iria fazer a cerclagem. E aí eu entrei em contato com o plano para eles autorizarem a cerclagem, né?
nessa maternidade de referência. Aí ela disse assim pra mim: olha, quando for no sábado, você me liga pra gente confirmar só o horário da sua cirurgia. Eu disse: tá bom. Tava animada. No sábado pela manhã acordei, esperei dar um horário bom, né, pra ligar pra ela. Liguei. Chamou, ela atendeu, eu falei, me identifiquei. E ela falou assim: é paciente? Eu disse sim. Aí ela disse assim pra mim: olha, aguarde uns 10 minutinhos, você me liga, porque eu tô resolvendo uma coisa muito séria aqui. Eu fiquei muito preocupada, mas de início eu achei que era algum parto, alguma coisa de paciente, né? E passou 10 minutos, eu liguei pra ela. Eu liguei 1, 2, 3, 4 vezes e ela não atendia. Eu comecei a achar estranho. Na verdade, eu comecei a achar que ela não queria me atender. E aí eu peguei o número que ela tinha me cedido e coloquei pra ver se tinha um WhatsApp. E tinha. Eu falei, me identifiquei. Ela só me disse que não poderia mais fazer minha cirurgia porque foi diagnosticada com Covid. E isso, gente, eu estive com ela na quinta. No sábado ela me disse que tinha sido diagnosticada com Covid. Então pense no que eu passei. Eu comecei a ficar desesperada. Aí eu fiquei fazendo algumas perguntas para ela no WhatsApp. Ela não me respondeu mais, nem visualizou. Ou deve ter visualizado, né? Porque nós sabemos que existem aplicativos que bloqueiam pra gente a visualização. Então, eu fiquei nervosa, não sabia o que fazer, porque ela não me orientou, ela não me falou de outros profissionais, ela não me indicou outros profissionais para fazer esse processo, né, de cerclagem, porque eu já estava com 14 semanas e ia fazer a cerclagem. E já estava nervosa, com medo de perder o bebê. Então, eu passei o final de... Aí, quando ela me disse que estava com Covid, eu simplesmente me desesperei. Imaginei também que eu estava com Covid, que eu tinha pego, que eu tinha me contaminado e morrendo de medo, porque eu tenho asma e morrendo de medo de morrer. Chorei bastante, depois eu me acalmei e no domingo parece que assim, eu acordei, tive uma luz assim, uma coisa me pedindo para falar com uma médica que me diagnosticou com IC. E eu procurei os papéis, porque eu guardo tudo, guardo cartão, eu guardo exames, eu guardo tudo das outras gestações. Então, eu peguei e procurei o carimbo dela na receita que ela tinha me passado. E encontrei o nome e sobrenome, coloquei no Instagram e achei a médica. Pela foto eu reconheci ela. E a conta dela era privada, mas eu mandei uma mensagem contando minha situação e tudo. Ela me respondeu à noite, disse que era para eu procurar uma urgência para poder fazer a cerclagem, já que eu já tinha pedido autorização ao plano. A médica já tinha assinado lá o papel da cerclagem. Então era para eu levar tudo que eu tinha para a urgência, para não passar, né, das 14 semanas. E ela foi assim, bastante educada, foi um amor, entendeu? Me orientando, do mesmo jeito que ela me atendeu quando eu perdi meus filhos. Sabe que médico não lembra da gente, né? Mas ela mostrou que ela era humana, mas ela só disse pra mim que não poderia me atender porque ela só trabalhava na urgência, ela não era médica de atender consultório. Então, na segunda de manhã, quando eu acordei,
tomei meu banho e fui para um hospital do plano e com todos os papéis eu já fui preparada, entendeu? Levei tudo já. A única coisa que aconteceu foi que eu tomei café da manhã, não era nem para ter tomado café da manhã, mas aí eu tomei. Então eu fui lá para o plano e aconteceu todo aquele processo, né, da cerclagem, que eu vou colocar aqui embaixo para quem ainda não viu os vídeos, né, do antes da cerclagem e pós-cerclagem. Aí, logo depois, quando eu fui receber a alta, eu perguntei para a médica, né, se eu retornaria para a médica que estava me atendendo, ou eu poderia procurar outro profissional. A médica, ela ficou até sem jeito, né? Ela falou assim, não, essa é uma questão de ética, fica a cargo do paciente. Eu digo, mas eu posso, se eu quiser trocar. Ela disse, pode. Então, eu passei o período de 14 dias de repouso absoluto da cerclagem e agendei para um médico na maternidade que eu fui, essa outra maternidade que eu fui e fiz a minha cerclagem. E lá eu encontrei um profissional, ele me recebeu super bem, ele me passou outros medicamentos, me examinou, tirou pressão, mediu barriga, deu algumas orientações e me deu, né, os atestados de que para licença, né, para eu poder tirar uma licença. Então, assim, e falou do meu repouso, foi bastante solícito. Então, estou com ele até hoje. Eu tinha preferência por médica mulher, porque mulher entende a outra, já passou por isso, já foi mãe. Então, eu preferia médica mulher. Mas, né, dentro das circunstâncias, como só tinha a opção dele, homem, aí eu aceitei. Não é nenhum tipo de preconceito, é só uma questão mesmo íntima minha, que eu sempre gostei de ser atendida por mulheres. Então, hoje eu estou com ele, né, e eu já estou com 24 semanas e sempre bastante solícito. O que eu tenho a dizer, né, para as pessoas é que, gente, muitas vezes a gente se apega a um profissional, somente aquele profissional, e esquece que existem outros profissionais. Eu aprendi muito quando eu tive meus partos pelo SUS, que você chega e você não sabe quem é que vai fazer seu parto, quem é que vai lhe atender, né? E todas as mães conseguem ter seus filhos. Então, do mesmo modo, eu fiz dessa vez, né, com um atendimento pelo plano. Se não, vou procurar outro profissional, porque a gente tem que procurar um profissional que a gente se sinta seguro, que lhe passe segurança de tudo que vai acontecer com você. Então, e que seja bastante solícito, né? Quando você quer falar com ele, ele lhe escuta e quer ele escutar e saber para poder lhe atender melhor. Por quê? Porque uma mãe de gravidez de alto risco, ela não é tranquila, gente. Não é. Eu ainda não encontrei nenhuma tranquila. Se tiver alguma tranquila que estiver vendo esse vídeo, por favor, comente aí embaixo. Porque não é tranquila. Qualquer coisinha a gente já fica nervosa. A gente não quer passar pelas mesmas coisas que a gente passou. Então, o meu vídeo de hoje, esse relato, é justamente para talvez aquelas mães que estão com alguma dificuldade com o profissional que está ali acompanhando e tem medo de trocar. Não tenha medo de trocar. Por quê? Porque cada profissional é diferente. Às vezes você perde a oportunidade de conhecer outros profissionais mais capacitados para lhe atender. Então, gente, o vídeo que eu tinha para falar para vocês era esse, tá? Logo depois desse vídeo eu vou postar um novo vídeo. Se inscreva no canal, dê o seu like, comente. Eu gosto muito que as gestantes comentem embaixo. Já recebi alguns comentários, mas vocês podem comentar, certo?
se inscreva no canal, porque as pessoas se inscrevendo no canal, ela recebe a notificação dos vídeos. E tenho muitos amigos que estão aqui no canal, mas que já viram os vídeos, mas que não se inscreveram. E assim, às vezes eu esqueço, eu não envio os links. Então o que é ideal é você se inscrever no canal para você acompanhar essa gestação. Nós estamos na pandemia, então assim, eu não recebo visita, não tem como receber visita, não tem como visitar alguém por conta da minha situação e da pandemia. Então o ideal é você se inscrever no canal. Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu depoimento e o like. Um beijo para vocês e não perca o próximo vídeo, que eu vou falar como foi que eu me organizei aqui em casa para essa questão de limpeza, arrumação, certo? Por um grande beijo e tchau!